Gênesis 18 diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Senhor, a tua palavra é poderosa, é viva, nós a amamos. Ai de nós se não fosse a tua palavra, Senhor. Ela tem sido o nosso sustento. Nos dias difíceis, ela nos coloca de pé. Nos dias bons, ela traz alegria ao nosso coração, para que a gente não pare de agradecer ao Senhor. Muito obrigado por não nos negar a revelação da tua palavra. Muito obrigado por nos deixar o livro de receitas para ter uma vida vitoriosa. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós e nos abraçar através da tua poderosa palavra. Nessa manhã nós queremos lhe ouvir. Nós começamos essa nova semana desejando ouvir aquilo que nos dará direção para toda a semana. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. É difícil lidar com o tempo de espera, é difícil lidar com a gente mesmo, com a tal da ansiedade. Abraão foi um exemplo disso, né? Quanto é importante a gente aprender a lidar com isso que por vezes nos consome. Se no tempo de Abraão já era difícil lidar com isso, hoje em dia é mais difícil, porque nós vivemos em uma época em que tudo, sobretudo, foi colocado uma velocidade maior. Hoje tem alimento que vocês preparam ele com 3 minutos, como é o caso de macarrão instantâneo. Hoje tem o iFood, que faz o lanche chegar na porta da sua casa. Em algumas lanchonetes colocam até um desafio, que se não chegar em tanto tempo, você nem precisa pagar o lanche. Hoje, um bom atendimento dentro de um restaurante é quando se faz o prato chegar à sua mesa em tempo recorde. Isso é considerado bom atendimento. Então, nessa nossa pressa, nessa nossa correria, lidar com a ansiedade tem sido cada vez mais desafiador. Aí a gente olha para o tempo de Abraão, porque Deus manda Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que ele ainda mostraria. Deus não mostra a terra para ele sair, Deus chama ele de lá. Deus diz para ele sair de lá, do meio da parentela dele, da casa dos pais dele, e ir para um lugar que ele ainda ia mostrar, e é isso que Abraão vai fazer. Abraão sai de Ur dos Caldeus em direção ao lugar que Deus está mostrando para Abraão a cada dia. Só que Deus fez uma promessa tão absurda, Deus fez uma promessa tão tremenda, tão poderosa. Deus diz: olha, de você eu farei uma grande nação. Abraão era casado com uma única mulher, em um tempo que os homens, depois de estar 10 anos com uma mulher e comprovando que ela era estéril, se casavam com uma segunda para poder ter a sua descendência garantida, para poder ter continuidade. E nesse tempo, Abraão está casado, é casado com uma única mulher. Ele ama essa mulher e essa mulher é estéril. Mas Deus diz para ele que de Sara vai nascer esse filho. Aí não é só mais um filho, né? É um milagre. O tempo vai passando e a promessa não se cumpre, as demais vão se cumprindo. Deus vai honrando Abraão onde Abraão chega, Abraão vai prosperando, Abraão vai crescendo, Abraão vai se tornando, não se assuste com o que eu vou dizer, mas poderoso sobre a terra, porque a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Deus disse para Abraão: eu vou engrandecer o teu nome, e não é que engrandeceu mesmo? Deus, não o diabo, Deus deu fama ao nome de Abraão. Onde Abraão chegava agora, as pessoas já sabiam quem Abraão era. Por quê? Por causa daquilo que Deus fez na vida de Abraão.
Eu sei que esse tipo de fala assusta muito aqueles que são presos à religiosidade, porque tem medo de falar sobre isso, mas essa é a verdade. Deus fez Abraão enriquecer, Deus fez Abraão ser grande, Deus fez Abraão ser conhecido, e Deus disse para Abraão que faria isso com ele, e fez. Deus disse para Abraão que daria um filho a ele, e deu. Só que demorou para Abraão entender que era necessário ele estar preparado para aquilo que Deus havia prometido, porque Deus não precisa se preparar para cumprir a promessa na minha vida, Ele é Senhor sobre tudo. Quando Deus faz uma promessa, é porque aquilo que Ele está prometendo já existe, eu é que ainda não estou preparado para acessar aquilo que Ele me prometeu. Deus diz para Abraão: de ti farei uma grande nação. Em Gênesis capítulo 15, já é o primeiro momento que a Bíblia mostra Abraão completamente desanimado, desmotivado, desacreditado. Em Gênesis capítulo 15, Abraão está dentro da tenda, aí o Senhor entra, puxa Abraão para fora, Deus tira Abraão, traz Abraão para fora e diz para ele: olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contar, assim será a sua descendência. Como que Deus vai falar uma coisa dessa para uma pessoa que nenhum filho tem? O camarada já é velho, a mulher dele também, a mulher é estéril, aí Deus manda ele contar a estrela e diz: assim será a sua descendência. Gente, parece fácil, mas não é. Como que um homem vai acreditar num negócio desse se nenhum filhinho ele tem ainda? Aí Deus manda ele contar a estrela e dizer: é assim que vai ser. Como? Para Abraão estava sendo muito difícil, gente. Não adianta a gente querer julgar Abraão, apontar o dedo para ele, dizer por que Abraão duvidou. Você duvida de coisas que são tão óbvias, porque Abraão não duvidaria disso, que parecia ser impossível. Abraão estava mal. Aí mesmo depois de Deus falar tudo isso para ele, ele vai dizer para Deus: o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai me dar? Porque eis que ando sem filhos, e quem vai herdar tudo que eu tenho é o Damasceno Eliezer. Eliezer nasceu dentro da casa de Abraão. Como assim? Era servo de Abraão, nasceu ali. E ele começa a tratar Eliezer como se Eliezer fosse um filho para ele. Aí ele vai dizer o seguinte: ó, tudo que eu tenho, como eu não tenho herdeiro, eu vou deixar tudo para Eliezer. Eliezer vai herdar tudo que eu tenho. Aí Deus olha para Abraão e diz: não será Eliezer que vai herdar tudo que você tem, mas será o filho que sairá das tuas entranhas. Aí mexe comigo, porque não era para sair das entranhas de Sara, não, hein? O filho que sairá das suas entranhas é que vai herdar tudo aquilo que você tem. O que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte: Abraão, pega isso, Abraão, já está dentro de você, só falta você colocar para fora, Abraão. Abraão, o que você não entendeu ainda, que eu já te entreguei, só falta você materializar, Abraão. Só falta você se posicionar de forma correta para viver tudo isso que eu estou te prometendo, Abraão. Não vai sair de Sara, o negócio não é com Sara. Sara só tem um probleminha físico, mas o meu negócio é com você, Abraão. É você, Abraão, que vai gerar isso, esse milagre. Abraão naquele momento ali é chamado por Deus a apresentar um sacrifício. Em Gênesis 15, Abraão apresenta um sacrifício a Deus, e depois de Abraão apresentar o sacrifício, Deus vai dizer para ele: olha, a sua descendência será poderosa, será tão numerosa que será difícil ser contada, mas tem o seguinte: vai chegar um tempo em que os seus descendentes viverão um cativeiro, eles serão escravizados, mas depois de 400 anos eu descerei para libertar a sua descendência. Meu Deus! Além de Deus estar dizendo para Abraão: eu vou cumprir o que eu prometi a você, ainda está falando o que vai acontecer com a descendência dele no futuro. E quando Deus falou aquilo em Gênesis 15, Deus estava fazendo menção do cativeiro do Egito que viria depois. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: Abraão, eu vou te dar um filho, e já tenho uma história para a sua descendência. Eu vou te entregar o que prometi, e já tem uma história poderosa para aqueles que virão depois de você. Deus tem uma história poderosa para você, meu irmão. Deus tem uma história tremenda para você. Mas apóstolo, Deus então predestina as pessoas? É claro que não existe predestinação. O que existe é presciência de Deus. Isso aqui é
É tema para a escola bíblica, eu sei. Mas vamos lá. Não existe predestinação, existe presciência de Deus. É porque Deus sabe de tudo que vai acontecer antes que aconteça. Não é que Deus destinou a pessoa para aquilo. Por exemplo, não é que Deus criou Judas para ser traidor. Não, Deus não criou Judas para ser traidor. Deus não predestinou Judas a ser traidor. Mas a presciência de Deus sabia que Judas iria ser o traidor. Presciência. Então a presciência de Deus, como Deus sabe de tudo, de todos os tempos, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro só existe para nós se contamos o tempo. Deus está acima do tempo, a eternidade está dentro de Deus. Deus é maior do que a eternidade. Então Deus enxerga todos os tempos como se fosse um tempo só. Deus sabe tudo. Deus sabe o que você comeu ontem, mas Deus sabe o que você vai comer daqui a 3 anos e meio. Como assim? Ele sabe, é a presciência de Deus. Se eu dissesse, Deus sabe o que você vai comer amanhã, você diria, amanhã eu já decidi que vou fazer salsicha com batata. Não, mas Deus sabe o que você vai comer daqui a 3 anos e 8 meses, 3 anos, 8 meses e 2 dias, Deus sabe, é a presciência de Deus. O que eu estou dizendo para você, é que muitas vezes aquele problema que pega você de surpresa, não pegou Deus de surpresa, porque Deus já sabia que ia acontecer, e o Deus que já sabia que você ia enfrentar aquele problema, já tinha a solução para você, antes do problema acontecer. Presciência de Deus. Deus disse tudo isso para Abraão em Gênesis 15, mas aí vem Gênesis 16, aí vem Gênesis 17, e não são só a contagem de 2 capítulos ou virar 2 páginas, são anos, anos de espera, são anos sem ver o milagre se cumprir. E quando ele olha para Sara, Sara está cada vez mais enrugadinha, Sara está cada vez mais curvada, Sara está cada vez mais velhinha. E para Abraão parece ser impossível aquilo acontecer. Aí em Gênesis 18, Abraão não está dentro da tenda. Em Gênesis 18, Abraão não está aguentando ficar dentro da tenda. Em Gênesis 18, para você entender, Abraão não está aguentando ficar dentro de casa. Em Gênesis 18, Abraão quer ir para a rua. Abraão não está aguentando ficar dentro de casa. Porque dentro de casa, dentro da tenda, quando ele olha para Sara, ele lembra, Deus me prometeu, mas como que vai acontecer? Tem como, olha ela, tem como. Deus me prometeu, mas ela não vai mais gerar, não tem como ela gerar mais. Deus me prometeu, mas não tem mais possibilidade, ela já está velhinha e continua estéril. Aí no sol de meio-dia, no deserto, o cidadão está no deserto, gente, sol de meio-dia no deserto é para matar um. No sol de meio-dia, no deserto, e a Bíblia faz questão de mostrar isso, quando o sol aqueceu, irmão, é meio-dia, no mais intenso calor do dia, Abraão não consegue ficar dentro de casa, ele vai para o lado de fora da tenda e senta no chão. Ele senta no chão, imagina a cena, o camarada está sentado do lado de fora, no sol, de cabeça baixa. Eu vou provar que ele está de cabeça baixa. Ele está sentado do lado de fora, no sol, de cabeça baixa, porque ele não está aguentando mais. Ele não está aguentando. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, e eu creio que Abraão tentou de tudo para engravidar Sara. Apóstolo, como assim? Foi Deus que prometeu? Mas será que só acontecia com Abraão, ou acontece com muita gente aqui também? Tipo assim, a gente tem uma promessa de Deus, mas a gente fica tentando fazer com a nossa mão. Deus prometeu para a gente, mas a gente fica o tempo todo tentando dar uma ajudinha para Deus, tentando criar uma situação para que aquilo aconteça. Deus prometeu que vai abrir a porta para você, mas você liga para um, liga para outro, liga para aquele primo que tem alguém lá dentro, que conhece fulano de tal. Deus prometeu que vai abrir a porta, mas você vai tentando pegar atalhos para ver se alguém lá mete a mão na maçaneta e abre a porta. Deus prometeu uma vitória, e você vai criando situações aqui e ali, você vai tentando forçar uma barra, você tenta de tudo para viver aquilo que Deus te prometeu. E eu creio que com Abraão também foi assim. Aí sabe quando você tenta de tudo, e o tudo parece que não foi nada, porque não resolveu nada, não moveu nem uma palha, como a gente diz na roça, e a gente olha e diz, não adiantou nada. Você olha para a situação e diz assim, eu já fiz de tudo,
para ver se o meu marido muda e ele não muda. Eu já fiz de tudo para ver se o meu filho muda e ele não muda. Eu já fiz de tudo. Eu já ameacei bater, eu já tirei coisa, eu já dei coisa, eu já tentei de tudo, mas não muda. Mas Deus não prometeu que vai mudar. Deus promete que vai mudar, mas a gente cisma em tentar fazer de tudo. De tudo. Apóstolo, está errado isso? Depende do ponto de vista. E depende da situação. Eu creio que Abraão tentou fazer de tudo, mas quando ele chegou ao ponto de pensar assim, eu já fiz de tudo, e olha para Sara, e Sara está cada vez mais debilitada, velhinha, tadinha, ele não aguenta, ele vai para o lado de fora, no sol de meio-dia, ele senta e abaixa a cabeça. Aí quando o sol estava intenso, ou seja, no pior momento, Deus chegou. No momento mais difícil, Deus chegou. No momento mais complicado, no momento mais terrível, Deus chegou. E Abraão estava de cabeça baixa quando Deus chegou. Porque quando muitas vezes você está de cabeça baixa, muita gente vai. Mas é nessa hora que Deus chega. Por vezes, quando você está de cabeça erguida, muita gente chega. Mas quando você está de cabeça baixa, muita gente vai. Mas quando Abraão está de cabeça baixa, foi que Deus chegou. Quando Abraão está sem forças, foi que Deus chegou. Quando Abraão estava desanimado, foi quando Deus chegou. Quando Abraão estava perdendo as esperanças, foi quando Deus chegou. Quando Abraão não estava aguentando mais, foi quando Deus chegou. Quando Abraão já tinha feito de tudo para tentar mudar a situação, mas esse tudo foi como um nada, foi nesse momento que Deus chegou. Deus sabia como Abraão estava, e Deus sabia que momento era esse, como um Abraão mau, angustiado, entristecido, à beira de uma depressão. Porque para o camarada sentar do lado de fora, no deserto, no sol de meio-dia, o camarada não está nada bem. Agora Deus conhecia o limite de Abraão. O Deus que conhecia o limite de Abraão também conhece o seu. Deus sabia que se Abraão ficasse ali naquele calor, sentado com a cabeça exposta ao sol no deserto, meio-dia, Abraão não suportaria. E por isso Deus desceu. Deus sabe o momento em que você não vai suportar mais, e é nessa hora que Ele desce para te socorrer. Ei, meu irmão, respira fundo, porque você não vai morrer nesse deserto. O Deus que conhece o seu limite desce para te socorrer. Deus conhece o seu limite, e é no limite de Abraão que Deus se revela. Deus desce, de acordo com o texto que a gente leu, Abraão percebeu uma sombra. Uma sombra. Ele está no deserto, no sol, o sol está rachando a cabeça dele. Aí Deus desce, e Abraão percebe uma sombra. Espera aí, para ele ter percebido a sombra, porque ele está olhando para baixo. Para ele ter percebido essa sombra, porque ele está de cabeça baixa, ele está olhando para o chão. Aí de repente, no chão, para onde ele está olhando, aparece uma sombra. E quando aparece essa sombra, de acordo com o texto, Abraão ergueu a cabeça. Abraão levanta a cabeça quando Deus chega. Glória e 2 aleluia. 3 pessoas entenderam. Eu vou falar de novo para ver se todo mundo pega. Abraão levantou a cabeça quando Deus chegou. A presença de Deus fez Abraão levantar a cabeça. Dá para entender que Deus não chegou com uma criança no colo, entregando na mão de Abraão, e aí Abraão levantou a cabeça. O milagre ainda não aconteceu, mas só a presença de Deus já fez Abraão levantar a cabeça. Aí eu vou dizer de novo, não foi o milagre que fez Abraão levantar a cabeça, mas só o fato da presença de Deus estar ali, já fez Abraão levantar a cabeça. Que coisa boa, né? Porque nesse domingo de manhã, talvez o teu milagre ainda não tenha acontecido,
acontecido, mas você já entendeu o que eu vou dizer na sequência. Só que Deus já chegou, e se Deus está aqui, já é motivo para você levantar essa cabeça. Apóstolo, meu filho está sofrendo, mas Deus chegou, levanta essa cabeça. Apóstolo, a coisa está apertada para mim, levanta essa cabeça, Deus chegou. E Deus não chega para massagear você, Deus chega para resolver. Eu vou dizer de novo, Deus chega para resolver. Então só pelo fato dele chegar, já tem que trazer para dentro de você a certeza: chegou a minha hora, chegou a minha vez, Deus chegou. E se Deus chegou, não é para ficar do mesmo jeito, irmão. Deus se revela, aparece uma sombra. Aí no versículo 2, Abraão levanta os olhos, ele estava de cabeça baixa. A presença de Deus faz qualquer cabisbaixo levantar a cabeça. De cabeça baixa, chorando. Ele está chorando, apóstolo? Se fosse eu, estaria. Se fosse eu, estaria chorando. De cabeça baixa, olhando para o chão, mas não enxergando nada. Porque tem hora que a gente fica com o olhar parado em um ponto, mas a gente não está vendo o que está ali. Porque o nosso pensamento está viajando. E a gente está pensando em tudo aquilo que a gente está passando, em todas as pancadas que a vida está dando na gente, em todos os problemas que parece que são maiores do que nós. Aí de repente chega uma sombra. A sombra é impressionante como Deus é abrigo até para quem está no deserto. É impressionante como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Chegou a sombra de Deus sobre Abraão. Oh meu Deus do céu! Chegando a sombra de Deus sobre algumas casas aqui, sobre algumas vidas aqui. Aquele momento foi que Abraão levantou a cabeça. Ai meu pai, porque tinha uma presença lá. Está no deserto, mas tinha uma presença lá. Está sofrendo, mas chegou uma presença lá. Está angustiado, já está sem força, já fez de tudo, mas chegou uma presença lá. Aleluia. E a mesma presença que estava lá e a presença que está aqui. Tem gente aqui sofrendo, mas tem uma presença aqui, não tem? Tem ou não tem? Tem gente aqui que chegou chorando, mas tem uma presença aqui. Tem ou não tem? A presença de Deus garante a cabeça erguida de Abraão. E que bom que quem é sensível a Deus aqui sabe quando Deus chega. E quem sabe quando Deus chega, eu estou logo dizendo que é sensível à presença de Deus. E não tem como sentir a presença de Deus e continuar do mesmo jeito. Só se for um poste, mas você não é poste. Eu não estou pregando para poste, eu estou pregando para gente que é sensível à presença de Deus, sabe quando Deus chega, e quando Deus chega não fica do mesmo jeito. Quando Deus chega, já traz para o coração a esperança: Deus está na casa. Olha o que Abraão faz. Olha o que Abraão faz. Quando ele sente a presença, quando ele percebe a presença, ele levanta a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, ele levanta o corpo. Está no texto, você não viu não? Ele não está no chão, prostrado de cabeça baixa. Aí chega a presença, ele levanta a cabeça. Quando ele consegue levantar a cabeça, ele levanta o corpo. Poxa, eu não estou entendendo. É porque se você ficar o tempo todo olhando para baixo, é para lá que a sua vida será projetada. Se você levantar a sua cabeça, é para cima que a sua vida será projetada. Para onde você olha, determina para onde você vai. Para onde você olha, determina para onde você vai. Se você só olha para problema, é para o chão que você vai. Se você olha para Deus, é de pé que você vai ficar. Quando ele ergue a cabeça, ele levanta o corpo. Está na Bíblia, irmão. Será que você não viu? Ele se levanta e se lança aos pés do Senhor. Vamos lá, ele levanta a cabeça porque Deus está ali. Quando ele ergue a cabeça, ele levanta o corpo, sai de onde está, e de acordo com o contexto, ele vai até o Senhor e se lança aos pés do Senhor. Então ele voltou para o chão, mas agora o cenário é diferente, porque antes de Deus chegar, ele está no chão de cabeça baixa lamentando. Depois que Deus chegou, ele está prostrado aos pés do Senhor adorando. É diferente, irmão, é diferente. Antes de Deus chegar, ele está prostrado diante do problema.
Depois que Deus chegou, ele está prostrado aos pés do Senhor, que resolve qualquer problema. Antes do Senhor chegar, ele está prostrado e chorando. Depois que o Senhor chegou, ele está aos pés e adorando. E que bom que tem um povo aqui que chegou no chão chorando, mas já está aos pés e adorando. Ele vai para os pés do Senhor, ele adora o Senhor. Mas e o sol? Deus colocou uma nuvem? Não. Deus não colocou uma nuvem no céu. Deus não apertou o interruptor do sol e fez o sol apagar. Não. O sol continua queimando. O sol continua intenso. Mas agora ele está aos pés do Senhor. O momento continua difícil, mas agora ele está aos pés do Senhor. Deixa eu trazer para você isso, né? Porque se não aplicar na sua vida, não tem sentido eu pregar. Continua desempregado, mas agora está aos pés do Senhor. Continua com problema em casa, mas agora está aos pés do Senhor. Continua com aquela dificuldade no trabalho, mas agora está aos pés do Senhor. Continua com aquela enfermidade, mas agora está aos pés do Senhor. Porque esse é o processo. Como assim? Primeiro eu estou prostrado diante dos problemas, depois eu me prostro aos pés do Senhor. E uma vez que eu me prostro aos pés do Senhor, depois eu volto e piso no problema diante do qual eu estava prostrado. Você está entendendo ou não? Eu estou dizendo para você que você está ainda desempregado, mas agora você está aos pés do Senhor. Então se prepara para amanhã seu telefone tocar, porque desempregado você não vai continuar. Está aos pés do Senhor. O sol está queimando, mas ele está aos pés do Senhor. E o que Deus foi fazer ali? Foi dar a Abraão uma oportunidade. Qual? De adorar a ele. Deus, nesse ponto aqui, foi dar a Abraão uma oportunidade de adorar a ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Abraão, se a gente olhar para trás, Abraão já tinha agarrado a oportunidade de sacrificar a ele. Eu vou te explicar. Abraão aqui está nos carvalhais de Mamre. Em Gênesis 13, ele também esteve ali. Só que em Gênesis 13, 18, o texto vai dizer que Abraão levantou um altar ali. Ali ele levantou um altar. Ele sacrificou. Em Gênesis 15, Abraão também levantou altar e sacrificou. Agora, antes desse texto de Gênesis 18, pelo amor de Deus, me mostra na Bíblia onde é que está escrito que Abraão adorou. Não tem relato. Não tem nenhum relato que antes disso aqui Abraão tenha adorado ao Senhor. Apóstolo, mas eu já sacrifiquei. Parabéns para você, glória a Deus pela tua vida, irmão. Apóstolo, eu apresentei um jejum a Deus em sacrifício. Glória a Deus, que bom. Apóstolo, eu estou lendo a Bíblia todo dia. Aleluia, que coisa linda. Parabéns, vai ser para o seu crescimento. Mas deixa eu só te perguntar. Apóstolo, eu apresentei sacrifício financeiro a Deus no altar. Glória a Deus. Isso vai desatar um nó que estava na tua vida financeira. Parabéns. Mas e a adoração? E a adoração pela adoração? E adorar só para adorar? Você fez? Ah não, pois é. Eu não estou falando de cantar uma música. Eu estou falando de adorar de verdade. Eu estou falando de você separar um tempo do seu dia, ficar sozinho com Ele e começar a declarar a grandeza dEle. Começar a dizer o que Ele é, quem Ele é, o que Ele pode e o que você sabe acerca da divindade dEle. Por que é que o Senhor está falando isso? Porque os céus e a terra adoram ao Senhor. A natureza manifesta a grandeza de Deus. A natureza adora a Deus. É por isso que Jesus falou: olhe para as aves dos céus.
Olha para as aves do céu e aprendam com elas. Eu disse aqui, só acho que foi no último culto, a primeira coisa que um passarinho faz quando abre o olho é cantar. O que é isso? É adorar ao Senhor. Eu não estou entendendo, é isso mesmo. Jesus está dizendo, olha para as aves do céu, aprenda com as aves. A primeira coisa que um passarinho faz quando ele abre o olho é cantar. Você está entendendo ou não? É disso que eu estou falando, é adorar a Deus por quem Ele é adorar a Deus pela presença dEle. Será possível que você acha que só sacrificar é suficiente? Abraão vinha sacrificando, e o milagre não acontecia. Aí em Gênesis 18, Deus desce no deserto, para perto dele, a sombra de Deus chega perto dele, ele olha para a sombra, levanta a cabeça, levanta o corpo, vai lá nos pés do Senhor, se prostra e adora o Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele adorou o Senhor, Deus olhou para ele e disse assim, neste tempo a sua mulher ficará grávida e vai conceber. Que Deus está falando para ele? Abraão, só estava faltando isso. Não era você que estava me aguardando, era eu que estava aguardando você. Não sou eu que estou demorando, Abraão, foi você que demorou a me adorar, Abraão. Esse tempo todo, Abraão, era isso que estava faltando. Meu Deus, por que muita gente não consegue entender isso? Porque lida com Deus como se Deus fosse aquele que tem a obrigação de fazer. Aí bota Deus na parede. Por que o Senhor não fez ainda? Isso é o contrário da adoração. Por que o Senhor está demorando tanto? Isso é o contrário da adoração. Isso é murmuração. Aí isso faz o tempo ser prolongado. Chega disso, irmão. Deus estava dando a Abraão a oportunidade de se inclinar aos pés dele. E sabe quando Deus fez isso com Abraão? Pergunta, quando? No dia que Abraão estava pensando assim, eu já fiz de tudo e não consegui. Eu já fiz de tudo e Deus não me deu o meu milagre. É por isso que ele está no sol de meio-dia, que não aguenta olhar para a mulher dele mais. Ele tentou de todas as formas. Quando Abraão chega a esse ponto da vida de dizer, eu já fiz de tudo, mas ainda não aconteceu, Deus desce para dar a Abraão a oportunidade de fazer o que Abraão ainda não havia feito. Apóstolo, mas Deus tem algum problema então emocional porque quer ser adorado assim o tempo todo? Não, é você que tem. Por quê? Porque você foi criado para adorar. Se você não adora, quem tem problema é você, não é Deus. Como assim? Eu vou te explicar. No céu, Deus é adorado. Ao redor do trono, quando Deus olha ao redor do trono, tem querubins adorando Ele. Acima do trono, de acordo com Isaías 6, os serafins estão adorando a dele. Mas quando Deus olha para baixo, antes de criar você, não tinha ninguém adorando Ele. Deus olhava ao redor, tem adoração. Olhava aqui, os serafins estão voando e adorando. Mas quando Deus olhava para baixo, não tinha ninguém adorando Ele. Aí Deus criou você. Então você foi criado para adorar. Se você não adora, você está com defeito. Que isso, poxa? Se você não adora, você está com defeito. Mas eu conheço alguém que tem poder para te consertar. Abraão precisava adorar. Sacrificar é importante? Claro que é. Seguir na direção que Deus manda é importante? Claro que é. Abraão seguia na direção que Deus mandava. Abraão levantava o altar e sacrificava. Mas Deus está dizendo, Abraão, falta uma coisa. Falta a adoração. O dia que Abraão adorou foi o dia que saiu da boca de Deus, agora eu te dou o teu filho. E o que aconteceu? Sara ficou
grávida. O milagre chegou. O milagre chegou quando a adoração Abraão entregou. O teu milagre pode estar totalmente ligado a uma adoração que Deus queira receber de você que ainda não recebeu. Não pode ser porque o pastor disse dá glória a Deus, aí você levanta a mão e dá glória a Deus. Não pode, no caso deles aqui que estão no altar comigo, não pode ser porque estão aqui para tocar ou para cantar. Não pode ser condicionado a uma obrigação. Tem que ser de todo o coração. Você está entendendo ou não? Não tem que ser porque eu disse dá glória a Deus, aí você vai dar glória a Deus. Grita aleluia. Não. Isso é válido? Mas não é o que Deus quer de você. Deus quer que parta de dentro de você. Deus quer que você sinta necessidade de adorar, e uma vez sentindo essa necessidade, não se importe com aquilo que vão falar. Fica de pé para a gente adorar. Abraão se lança aos pés dele, adora ele, e depois diz assim, fica aqui, porque eu vou ali pegar um bolo. Primeiro ele adora, e depois ele traz a oferta. Olha que coisa. Primeiro, irmão, você está entendendo, irmão? Primeiro ele adorou, e depois ele foi pegar a oferta. Abraão, pastor Vitor, não foi pregar a oferta primeiro, porque tem gente que pode ter a falsa ideia de que pode comprar Deus com a oferta. Mas primeiro ele adorou, para depois entregar a oferta. Estava faltando adoração, Abraão. E sabe quanto tempo Abraão esperou? Desculpa, deixa eu corrigir isso. Sabe quanto tempo Deus esperou? 25 anos. Abraão estava pensando que era Deus que estava demorando, mas na verdade, o tempo todo quem estava demorando era Abraão. O tempo todo quem estava demorando a entender era Abraão. Tem hora que a gente está tão focado no problema que a gente demora a entender o que Deus está querendo da gente. Ainda bem que tem culto como esse aqui, para Deus te frear. Deus te freia para mostrar para você o que é que Ele está querendo de você. Deus hoje não está querendo o teu jejum. Que isso, apóstolo? Estou falando. Deus hoje não quer o teu jejum, o teu sacrifício. Deus hoje quer você. Como assim? Ele quer você. Você. Nesse teu deserto, Ele quer você. Deus hoje não quer que você suba o monte. Não, eu vou subir o monte, Sobe o monte, sobe. Mas eu estou dizendo para você que hoje Deus está querendo você, a sua adoração. Deus hoje quer os teus olhos lacrimejando só por pensar nele. Já passou por isso? Você começar a pensar em Deus e de repente uma lágrima escorrer? É isso que Deus está querendo. Esse tipo de sentimento que Deus espera de você. Chorar pela presença dele, não chorar pelo problema. Sentir ele de uma forma tão clara, a ponto de naquele momento ali você nem pensar mais nos problemas, você só querer estar mergulhado na presença dele. O que é isso, poxa? É o que faltava para Abraão. Pode ser que seja o que falta para você. A religião nunca te ensinou isso, porque a religião só ensina rituais. A religião só ensina rituais. A religião católica ensina o ritual da procissão, da missa, de segurar a vela, de ler o jornalzinho, A religião afro também só ensina os rituais. A religião evangélica ensina o jejum, a oferta, o sacrifício. A religião ensina rituais. Mas Deus não está interessado no seu ritual, irmão. Deus quer você. Deus quer você, a sua adoração. Tem coragem, tem coragem. Nesse deserto que tu está vivendo, tem coragem de se lançar aos pés dele? Tem? Essa luta que você está, nesse seu limite aí, porque você chegou no limite, você está olhando e disse assim, eu já fiz de tudo. Tem coragem de parar e reconhecer que estava faltando isso. Não adorar como eco de alguém, porque se você adorar quando eu der glória a Deus, é o meu eco. Deus não te chamou para ser o meu eco, Deus te chamou para ser uma voz. Feche seus olhos.
e faça o que você tem que fazer.